Então, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai falar agora sobre incisões e retalhos em cirurgias periodontais, tá certo? Bem, eu acredito que vocês estão ansiosos para começar a operar e essa parte que eu vou mostrar agora é interessante, porque isso depende da incisão, do retalho, do planejamento, da parte minuciosa, vamos falar assim, da periodontia, para a gente ter um sucesso adequado nas nossas cirurgias, tá certo? Bem, primeira coisa que eu vou falar para vocês vai ser essa nomenclatura, que vocês precisam conhecer. Então, diérese, tá? Que é a incisão e a divulsão do tecido. Exérese, que é osteotomia, curetagem e avulsão. E a síntese, que é os pontos. Então, são essas três palavras, são essas três etapas que, na parte cirúrgica, a gente acaba trabalhando, tá? Bem, eu acredito que, durante a aula, talvez possa surgir algumas dúvidas, qualquer coisa eu fico aqui à disposição para vocês. Bem, independente da cirurgia que a gente vai fazer, independente da técnica cirúrgica que a gente vai fazer, alguns princípios não mudam, tá? Então, tanto na cirurgia de implante, na cirurgia de buco, na cirurgia de periodontia, a gente vai realizar incisão, retalho e sutura, na maioria das vezes, tá? Bem, os princípios cirúrgicos são manipulação delicada do tecido, incisão firme e precisa, rebatimento cuidadoso e técnicas de sutura apropriada. Até se vocês quiserem tirar uma foto disso aqui, eu até deixo. Porque a nossa cirurgia, o sucesso da nossa cirurgia vai depender desses quatro itens que eu coloquei aqui. Por isso que durante a cirurgia periodontal, a gente solicita para vocês a manipulação delicada do tecido, ou seja, para isso eu preciso com que vocês tenham um instrumental adequado, tá? Sem esse instrumental adequado, a gente não consegue fazer as microcirurgias periodontais que provavelmente vocês irão realizar, tá? Eu acredito que todos vocês já passaram por cirurgia ou irão passar por cirurgia, e uma parte interessante e importante é, quando você realizar incisão, essa incisão precisa ser firme e precisa. Vocês vão observar nos slides aqui, nas fotos cirúrgicas, que o traço da incisão, ele sempre é firme. Ele não é aquele traço que você tem um certo receio, um certo medo de utilizar, né, ou de executar. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, quando vocês forem realizar a incisão, essa incisão tem que estar muito bem desenhada na tua cabeça. Você tem que saber o que você está fazendo. Porque às vezes acontece do aluno ele realizar algum tipo de incisão, ele não está com uma certa precisão, ele não sabe direito e ele acaba errando a incisão. Ou seja, isso já compromete a tua cirurgia logo no começo, tá? Outra coisa importante, rebatimento cuidadoso do retalho. Por isso que a gente solicita para vocês o molde bolinha, aquele que é delicado, aquele que é cuidadoso, tá? Porque se você fez a tua incisão certa e na hora que você vai rebater o teu retalho, você acaba dilacerando, se você vai fazer um enxerto ou até mesmo um recobrimento radicular, isso acaba, vou falar para vocês, estragando um pouco a cirurgia, comprometendo a cirurgia de vocês. Então, a fase periodontal, a fase cirúrgica periodontal, ela é extremamente delicada. Desde o começo até quando você vai pensar como que você vai fazer a tua incisão, até mesmo na tua sutura. Eu vou falar também aqui na aula alguma coisa sobre sutura, para vocês entenderem que às vezes a gente não dá muito valor na sutura, mas vou falar para vocês, a sutura é a parte também, o complemento final do sucesso da nossa cirurgia. Se você não faz uma sutura adequada, o teu enxerto ele pode deslocar e pode acabar não funcionando adequadamente, certo? Até agora, tudo tranquilo? Tudo bem?
Então, vamos falar sobre incisões. Então, acredito que vocês devam saber as incisões devido às aulas de cirurgia, tá? A gente vai dar aqui um reforço somente. Então, bem, lembra que eu falei no começo que incisão é algo que, se a gente erra, a gente não consegue voltar atrás. Não dá para começar novamente. Então, o teu planejamento cirúrgico começa com uma incisão inteligente. Eu coloquei essa foto desse pré-molar aqui, ó, que vocês estão vendo. Veja, ele tem uma retração gengival proveniente dessa brida aqui. Então, a nossa ideia é recobrir essa região aqui. Só que veja, o que é importante a gente lembrar da parte anatômica? Se você não lembra da parte anatômica, ao invés de você ajudar o teu paciente, você acaba piorando o quadro dele, certo? Bem, eu já deixei nessa imagem ilustrativa aqui, então vocês já estão vendo qual que é aquela parte, aquela estrutura anatômica importante que passa nessa região. Então, eu tenho uma foto ali, ó, que é o número 4, o nervo mentoniano. E, infelizmente, nessa cirurgia, o aluno em questão, ele acabou tocando nesse nervo. Essa paciente, ela sofreu uma parestesia temporária, tá? Na hora que foi realizar o descolamento. Então, sempre quando a gente for passar o bisturi ou passar algum outro instrumental cortante, a gente tem que lembrar dessas estruturas anatômicas. Eu sei que na hora da cirurgia a gente fica empolgado, só que, às vezes, existem danos irreparáveis no nosso paciente, certo? Então, graças a Deus, aqui nesse caso, nessa cirurgia, o aluno ele não chegou a romper o nervo mentoniano, só que ele tocou. Então, essa paciente ficou mais ou menos 6 meses com parestesia, tá? Então, sempre lembrar dessa parte anatômica, porque acredito eu que vocês devam executar frenectomia lingual. Então, a língua ela é muito vascularizada. Então, tem que tomar cuidado, que às vezes você pode pegar um vaso e acabar tendo um sangramento indesejado. Ou, quando vocês forem realizar enxertos gengivais livres, a área doadora geralmente é do palato. E ali tem o palatino maior. E se você não tomar cuidado, pessoal, nós já tivemos alguns casos na faculdade com um sangramento excessivo, assim, que o paciente precisou ir para o hospital devido à hemorragia. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem passar o bisturi, tá bom? Bem, e existem algumas regiões que, quando você trabalha com implante ou quando você vai fazer alguma cirurgia para ganhar gengiva inserida, a gente tem dificuldade de encontrar o nervo mentual, certo? O forame. Então, aí, tem alguns casos que eu coloquei aqui, foto clínica e foto da radiografia, certo? Então, nem sempre é fácil. Então, sempre falo, prestem muita atenção quando vocês pegam um paciente edêntulos, porque a gente acaba perdendo a referência. O que a gente sabe? Que ele fica entre os prés ali inferiores, na região de pré-molar inferior, tá? Mas quando o paciente perde todos os dentes, você perde a referência, começa a ficar complicado. Tudo bem? Bem, então, quando a gente vai realizar as incisões, lembra que eu falei, você tá com o bisturi na mão e você precisa sempre planejar aonde você vai realizar a tua incisão. Então, essa incisão, ela tem que ter alguns princípios, vamos dizer assim. Primeiro, ela tem que ser uma incisão contínua. Você não começa aqui, depois você vem para cá, depois você vem para cá, certo? Ela é contínua e única. Colocou o teu bisturi no tecido duro, tá? Ou no teu tecido gengival ali, você faz um traço único, preciso. Você não pode ter dúvidas na hora de realizar essa tua incisão. Se você está com dúvida, chama o professor, chama a gente para a gente planejar junto com vocês. Vocês vão observar que durante as nossas clínicas, a gente vai falar assim, ó, você vai fazer uma incisão assim, na distal de tal dente, na mesial de outro dente, ou intraocular,
a gente vai dar um norte para vocês executarem esse tipo de cirurgia, esse tipo de incisão, para não ter um dano maior lá na frente, depois comprometa o sucesso da nossa cirurgia, tá? E como eu falei, a incisão ela tem que ser planejada e abrangente. Se você vai recobrir um dente, então você não precisa estender talvez muito a tua incisão. Se você vai recobrir mais de um dente, se o teu planejamento é recobrir mais dentes, tá? Então a tua incisão tem que ser planejada e talvez maior, para vocês não danificarem o nosso tecido gengival. Então tá aqui. Uma incisão que a gente acaba utilizando muito mesmo, tá? Então para vocês que operam, a gente dá o nome de os planos de incisão, tá? Então o plano horizontal é o plano talvez mais comum na odontologia, que são aquelas incisões que a gente faz no sentido médio-distal, como vocês estão vendo nessa imagem aí, tá? Então ela está vindo desde distal de lateral até mesial do nosso central aqui, ó, certo? Então é nesse sentido aqui que você acaba fazendo do plano horizontal, sempre no sentido médio-distal. Então a primeira incisão horizontal, e vou falar para vocês, uma das mais utilizadas é a incisão intrasulcular. É uma incisão bem simples de ser executada, tá? Então, a imagem por si só já mostra aqui, para vocês terem ideia como a gente realiza essa incisão. É uma incisão que eu falo para vocês extremamente conservadora. Então, observe, a gente não está tirando nada de tecido. Simplesmente, a tua lâmina de bisturi, ela está entrando no teu sulco gengival, bem paralela ao longo eixo do nosso dente, certo? Então, quando que a gente utiliza esse tipo de incisão intrasulcular? Se quiserem tirar foto do slide, fique à vontade. Quando a gente deseja preservar o tecido queratinizado. Então, eu não quero perder nada de tecido, não quero tirar nada de tecido. A gente realiza essa incisão intrasulcular, tá? Então, como que a gente vai fazer? Insere-se a lâmina do bisturi ao longo eixo do dente em direção à crista alveolar. A gente acaba utilizando muito esse tipo de incisão quando vai realizar cirurgia para recobrimento gengival. Ou seja, meu paciente já tem falta de gengiva e eu preciso com que ele traga essa gengiva para baixo, que venha essa gengiva para baixo, ou que eu preciso ganhar tecido. Então, qualquer milímetro que eu tire vai me fazer falta. Então, uma incisão extremamente conservadora. Uma outra tipo de incisão, quando meu paciente não tem dente, tá? A gente pode realizar uma incisão sobre a crista óssea, tá? Então, como está desenhada aqui esquematicamente. Essa incisão a gente acaba utilizando quando vai trabalhar em osso, ou quando você vai fazer algum enxerto ósseo, ou até mesmo em cirurgias de implante. Dá para fazer cirurgias de implante flapless, ou seja, quando você não precisa levantar retalho, mas no começo, quando a gente está aprendendo, então sempre é interessante você enxergar a posição dos teus implantes. Então, para quem não tem segurança, essa é uma incisão tranquila, fácil de fazer, mas veja, o que eu preciso? Ter um planejamento. Qual que é o planejamento nesse caso aqui? Vou realizar incisões intrasulculares, ó, nesse lateral, incisão intrasulcular aqui, ó, nesse pré-molar, nesse molar aqui, ó, e depois eu vou traçar uma incisão horizontal aqui, ó, bem no meio do meu rebordo, certo? Então, para implante ou para enxerto ósseo, é uma incisão que a gente acaba utilizando bastante com uma certa frequência. Tá? Olha lá, ó, um caso clínico aqui mostrando. Então, observem aqui, ó, esse caso, o paciente não apresentava osso suficiente para colocar implante, tá? Então, o que a gente está tentando fazer aqui, ó? Uma cirurgia para realizar o quê? Um enxerto ósseo. Então, observe, incisão intrasulcular, incisão horizontal, incisão intrasulcular aqui, ó, e a gente levanta esse nosso retalho. Observe lá, ó, o tamanho do defeito ósseo aqui do nosso paciente, certo?
E como eu falo, clinicamente a gente consegue enxergar, na radiografia fica um pouco mais complicado para você ter essa ideia tridimensional, tá? Você consegue ver que ele tem altura, porém espessura você fica na dúvida, tá? Então, o exame que nos facilita muito é a tomografia, nesse caso aqui, e você acaba, quando for operar, quando for fazer o planejamento, você já sabe o que vai encontrar. Nesse caso aqui, falta de osso, tá certo? Bem, um outro tipo de incisão que nós utilizamos também com frequência na periodontia é incisão em bisel interno. Então, observe que o desenho esquemático fica bem fácil de vocês entenderem. A nossa lâmina, ela vai entrar numa angulação em direção à raiz do nosso dente, certo? Então, em direção à raiz do dente, observe essa flecha aqui, ó, e eu vou tirar essa parte interna somente do meu tecido. Olha lá, tá vendo? Eu estou tirando somente, ó, essa parte interna aqui do meu tecido. Olha o bisturi aqui, ó. Ou seja, eu estou preservando toda essa superfície externa aqui, ó, tá? Então, a gente realiza, qual que é o objetivo de realizar essa incisão em bisel interno? Remover o epitélio da bolsa para proporcionar o contato direto do osso a um tecido conjuntivo saudável, conservando a superfície externa. Então, Felipe, que tipo de cirurgia que eu vou realizar esse bisel interno? Então, por exemplo, quando o teu paciente ele fez uma hiperplasia gengival, só que você tem pouca gengiva queratinizada, tá? Você tem ali 1 milímetro de gengiva queratinizada. O que eu vou fazer? Eu posso realizar um bisel interno, tirar uma pequena quantidade. Ou, se meu paciente ele quebrou o dente, fraturou o dente, o que eu posso fazer? Eu não quero perder gengiva queratinizada. A gente vai utilizar o quê? O bisel interno. Tá bom? Olha lá, mais um caso aqui, ó, de bisel interno. Aqui é interessante a gente falar que ela pode ser usada tanto na periodontia quanto na implantodontia, tá? Quando que a gente utiliza na implantodontia? Quando a gente vai realizar reabertura de implante. Então, quando você vai fazer a reabertura do implante, eu não quero perder gengiva queratinizada, porque essa gengiva queratinizada, para a nossa saúde periodontal, ela é importante. Então, a gente vai tentar optar pelo bisel interno, tá bom? Observe aqui, ó, que praticamente, ó, toda a minha mucosa, todo o meu tecido queratinizado, ele vai ficar intacto. A gente só vai remover o que, ó, essa parte interna aqui do nosso tecido gengival, tá? Olha lá, ó. Então, como eu falei anteriormente, aqui é a reabertura do implante para colocar o cicatrizador. Então, veja, eu não quero perder nada de gengiva queratinizada. Isso aqui, para manutenção e saúde do nosso implante, é importante. Então, a gente vai realizar a remoção dessa tampinha aqui, ó, colocando a nossa lâmina em direção ao ápice do dente, certo? Olha lá. Então, a gente conserva bem essa parte vestibular, conserva bem a parte palatina, tá? Veja, olha a diferença aqui, eu coloquei esse slide para vocês entenderem a diferença da angulação do nosso bisturi quando a gente faz uma incisão por bisel interno e uma incisão intrasucular. Parece a mesma coisa, só que quando você vê essas duas imagens, fica mais claro na nossa cabeça. Como a incisão intrasucular, ela é muito mais conservadora, ou seja, eu não estou tirando nada de tecido. Já o bisel interno, em comparação com a intrasucular, ela tira mais tecido, certo? Tira pouco tecido, Felipe? Realmente, tira pouco tecido. Só que essa parte interna aqui que vocês estão vendo, ó, a gente vai remover. Então, o que a gente faz? A gente faz essa incisão em 2 planos. Esse é o primeiro plano e depois a gente pega o bisturi e corta aqui, ó, faz uma outra incisão aqui, ó, certo? Uma outra incisão horizontal.
Então, toda essa parte aqui, ó, acaba sendo removida, tá? Agora, outra incisão que eu acredito que vocês devam fazer muito é a incisão por bisel externo. Então, é outro tipo de incisão que na periodontia a gente utiliza bastante, principalmente aqueles pacientes que usam aparelho, quando a gente vai fazer cirurgia de gengivectomia. Eu devo ter algum caso aqui que eu devo mostrar para vocês, quando a gente tem um excesso excessivo de gengiva, um excesso excessivo de gengiva queratinizada, essa gengiva começa a recobrir a coroa do nosso dente, começa muitas vezes também em paciente que usa aparelho, recobrir o bracket do aparelho. Então a gente precisa tirar grandes quantidades de gengiva. Então quando a gente precisa remover essas quantidades, a gente opta pelo bisel externo. Agora, bisel externo, a direção da nossa lâmina vai ser como? Em direção à coroa do nosso dente. Se o bisel interno, a lâmina vinha em direção ao ápice, ó, nesse sentido aqui, ó, no bisel externo, a nossa lâmina ela vai do sentido coroa, tá? Todo mundo entendeu essa parte? Tranquilo? Beleza. Então tá aqui, ó. Essa é a típica cirurgia de gengivectomia. Tá? Como eu falei, vocês vão fazer durante a faculdade e a explicação é bem fácil. Você vai direcionar o teu instrumental, tua lâmina de bisturi, 45 graus em direção ao sulco gengival. Mas 45 graus em direção ao sulco com a lâmina voltada para a coroa, tá? Então a tua lâmina, ela vai vir aqui, ó, para você conseguir fazer essa remoção desse excesso de tecido gengival, tá? Então, quando você quer remover grandes quantidades de gengiva, tá? No caso, essa hiperplasia aqui causada pelo biofilme devido ao aparelho nesse paciente, eu preciso remover grandes quantidades, a gente executa incisão por bisel externo. Então, ficou clara a diferença entre incisão intrasulcular, incisão por bisel interno e incisão por bisel externo? Tudo certo? Tudo certo. Tranquilo. Tudo certo. Beleza, tá? Algo importante, eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Quando que eu vou utilizar a minha incisão por bisel externo? Meu paciente tem que ter muita gengiva ou pouca gengiva queratinizada? Tem bastante gengiva queratinizada. Beleza, meu curso? Meu paciente tem que ter bastante gengiva queratinizada, certo? Então, bisel externo, quando eu quero remover grandes quantidades de gengiva queratinizada, tá? Então, vocês vão ter mais para frente uma aula específica sobre gengivectomia. E quando falar em gengivectomia, vocês já vão lembrar, opa, o Richuve comentou comigo que a inclinação da minha lâmina é em direção à coroa do meu dente, ou seja, bisel externo, tá bom? Agora, começa a falar sobre planejamento. Então, acho que vocês sabem, tanto quanto eu, que existem regiões que a gente não pode executar a nossa incisão. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse lateral aqui, ó, nesse dente 12 que vocês estão vendo, por que que eu não posso realizar uma incisão aqui, ó, onde está esse traço? Por que que está incorreto? Quem que fala para mim isso? Porque fica a marca da cicatriz, né, professor? Não, não é cicatriz. Pergunta de novo, Felipe, que eu estava viajando. Por que que eu não posso realizar minha incisão bem aqui, ó? Onde vocês estão vendo? Por causa da vascularização também. Não, por causa tá no meio da papila.
Beleza, Adriana? É por causa que ela está no meio da papila. E se tem uma coisa que periodontista preza nessa vida, sabe o que é? Papila. Uma vez perdido papila, eu vou falar para vocês, é mais fácil de ganhar na Mega Sena do que depois você reconstruir papila. A prótese, a dentística reconstrói papila muito mais fácil que a periodontia, certo? Então, Kuzma, essa é para você. Você nunca pode realizar uma incisão no meio da tua papila, certo? Não pode realizar. Ou você faz antes da tua papila, ou você faz depois da tua papila. Essa tua papila aqui, ó, sempre tem que permanecer íntegra. Beleza? Agora, vamos pegar esse outro caso aqui, ó. Por que que eu não posso realizar uma incisão bem no meio aqui, ó? Bem no que tá aqui, ó. Que tá no meio também. Eu já falei a resposta, né? Então, porque tá no meio. Exatamente isso. Eu tenho que vir ou um pouco mais para cá, ó, ou eu tenho que vir um pouco mais para cá. Certo? Agora, pergunto para vocês, por que que aqui está errado também? Se você falou, pô, Felipe, não tá no meio da papila, ó, você saiu, não tá no meio do dente, mas por que que tá errado? Porque tá no meio, a base tá menor do que a extensão. Porque tá oblíqua. Eu não sei quem que falou, mas tá certo. Porque essa minha incisão, a base, essa parte aqui, ó, essa parte aqui está menor que essa outra parte. Ou seja, ela está convergente para a apical. Como que tem que ser? Divergente para a apical, certo? Agora eu vou falar para vocês. Esse jeito que está aqui, o que vai comprometer? A minha circulação, certo? Então, Felipe, qual que é o máximo que a gente pode fazer? Então, se é o máximo, você pode fazer paralelo. Ó, você pode fazer assim e pode fazer assim, tá? Esse é o máximo. Então, a base tem que ser, no mínimo, do mesmo tamanho aqui, ó. Nunca a base pode ser menor que essa região aqui, certo? Parece óbvio que eu tô falando, mas chega na hora da cirurgia, às vezes dá branco, tá? Então, volto a falar. Antes de realizar a tua incisão, que não tem volta, só confirma com o professor. Professor, aqui mesmo, vocês vão desenhar para a gente antes de realizar a incisão, tá? Facilita muito mais a cirurgia depois, tá? Bem, já que a gente falou de incisão horizontal, agora existem as incisões verticais. Horizontal, vertical, tá? Então, qual que é a definição da incisão vertical, do plano vertical? São aquelas orientadas no sentido cérvico-apical, ligando a margem gengival ao fundo de vestíbulo, certo? Bem, acredito que para vocês isso não tenha dificuldade. Incisão horizontal, incisão vertical. Vamos observar algumas aqui, ó. Então, aqui eu tenho a mescla. Aqui foi feita uma incisão horizontal, certo? E aqui, ó, vocês percebem duas incisões verticais. Lembra que a gente acabou de comentar o que que eu preciso? Manter essa base, ó lá, base cirúrgica, maior que essa região aqui, ó. Por isso que eu tenho o desenho de como se fosse um trapézio aqui, ó. Tá? E nesse caso aqui, ó, o que que o cirurgião dentista preservou lá? Papila. Tá vendo, ó? Papila aqui ficou intacta, ó lá. Papila aqui nessa região ficou intacta. Certo? Felipe, se ele quisesse sair aqui assim, ó, poderia? Poderia também. Ou seja, você estaria levantando toda essa região aqui, ó. Mas nunca no meio, tá? Nunca no meio. Nunca aqui, ó. No meio. Certo? Que depois, imagine, para suturar isso aqui, ó, eu vou falar para vocês, pessoal, é difícil, tá? Dependendo do fenótipo gengival que teu paciente tem, é bem complicado. E você acaba depois, lá na frente, se você não tomou cuidado com a manipulação desse tecido aqui, você acaba perdendo essa papila ou deixando ela menor, tá?
Então, por isso que eu estou frisando tanto em papila, porque é um caminho sem volta, tá? Então, tá aí. Quando a gente fala em incisão vertical, o que que eu quero? Esse tipo de incisão em vermelho aqui, ó, tá? Essa aqui ainda está um pouquinho errada, ela devia estar um pouquinho mais para cá, ó. Como tá essa aqui, ó. Certo? O que que não pode acontecer? Essa incisão que vocês estão vendo em preto, onde ela sai bem no meio do dente e quando ela sai aonde? Bem no meio da minha papila, certo? Então esse traço aqui devia estar um pouquinho a coisa, ó, onde está minha flecha, mais para cá, e esse outro traço aqui, ó, tá certinho, certo? Agora eu pergunto para vocês, deixa eu voltar aqui. Por que que a gente realiza esse tipo de incisão, que dá o nome de incisão relaxante? Quem que lembra disso? Conseguir movimentar o retalho? Não escutei, desculpa. Para você ter mobilidade do retalho? Exatamente. Quando eu quero trazer esse meu retalho para o sentido coronal. Eu quero trazer minha gengiva, tudo isso para baixo, tá? No sentido coronal. Só que, para eu poder ter essa mobilidade de retalho que vocês falaram para mim, uma coisa extremamente importante. Essa minha incisão vertical aqui, ela tem que ultrapassar quem? Quero ver agora quem acerta. A linha mucogengival. Perfeito, a linha mucogengival. Lembra nos primórdios das aulas de periodontia? Gengiva queratinizada. Qual que é a característica dela? Você não tem, ela é uma gengiva muito firme, certo? Você não consegue trabalhar com esse teu tecido, porque ele é firme, ele é fibroso. Agora, qual que é a parte que a gente consegue trabalhar, que é um tecido elástico, que não tem queratina? É a mucosa. Então, a nossa incisão vertical ou as nossas incisões relaxantes, certo? Ela sempre tem que ultrapassar a nossa linha mucogengival. Eu acho que linha mucogengival, todo mundo sabe o que é. Vocês já ouviram falar, já tiveram aula de periodontia de linha mucogengival. Essa é a parte importante. Então, você sempre tem que ultrapassar nas tuas incisões verticais a tua linha mucogengival para ter mobilidade de retalho. Eu vou mostrar alguns casos clínicos aqui interessantes, onde percebo que a gente ultrapassou a linha mucogengival para eu conseguir ter essa mobilidade de retalho. Tá certo? Bem, já que eu estou falando de retalho, como que pode ser meu retalho? Quem que fala para mim? Tem dois tipos. Total e parcial. Ótimo, total ou parcial, certo? Retalho total. Quem que me explica o que é? Vai periósteo junto. Ótimo, vem periósteo junto, no retalho total, certo? Então, quando eu quero trabalhar com osso, enxerto ósseo, cirurgias de implante, cirurgias de aumento de coroa clínica, cirurgias onde eu tenho que fazer osteotomia ou osteoplastia, eu preciso realizar um retalho de espessura total. Eu levanto tecido, eu levanto epitélio, tecido conjuntivo e periósteo. Agora, se eu quero trabalhar, se eu não preciso trabalhar no osso, quero trabalhar única e exclusivamente no meu tecido gengival, eu vou fazer um retalho de espessura parcial, tá? Onde o meu periósteo e o meu conjuntivo vão ficar unidos. Eu vou levantar quem? Eu vou levantar epitélio e conjuntivo. A outra parte do conjuntivo, junto com o meu periósteo, vai permanecer intacto. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai fazer um tipo de cirurgia para recobrir essa recessão gengival desse canino, tá? Vamos lá. Primeiro, quero ver se vocês aprenderam. Que tipo de incisão que eu vou fazer aqui, ó? O que vocês acham? Bisel interno. Oi? Ou intracircular? Intracircular ou bisel interno? Vamos lá. Bisel interno.
Eu perco o retalho? Eu perco o tecido gengival ou não perco? Certo. Perco, Mas certo? você tem, tipo, que você tem uma lesão ali que é cervical, que você vai ter que raspar, enfim. Não seria interessante tirar essa parte do interior do sulco? Ou não? Não. Nesse caso aqui, não. Eu não posso tirar, nesse caso aqui, nada. Certo? Então, veja. Intrasulcular. Exatamente. Qual que é a mais conservadora? Incisão intrasulcular. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma incisão intrasulcular. Certo? Agora, aqui, ó. Qual a incisão que eu estou fazendo? Intrasulcular e... Vertical? Uma relaxante. Uma de Uma Newman vertical, ainda. uma relaxante, certo? Então, olha lá, ó. Aqui, se vocês perceberem, tá? O aluno errou sem querer. Vocês conseguem perceber essa região aqui, ó? O olho clínico tá afiado? Tá entre papila. Bem no Pra meio. ver. Ele acertou, na verdade, a papila, né? Na verdade, o que que ele fez aqui, ó? Ele fez uma incisão aqui, ó, onde tá minha flecha, certo? E daí ele viu que ele pegou no meio da papila, o que que ele fez? Fez mais uma incisão aqui, ó. Então é isso que eu tô falando, desde o começo. Se você errar a tua incisão, putz, eu vou chorar junto, porque não tenho o que fazer, certo? O que Então- é perder um naquinho de gengiva ali nessa região? Tá bom, né? Não é a nossa papila, né? É ótimo, né? É. Tá? Então é isso mesmo, pessoal. Veja, incisão intrasulcular, porque eu não quero perder nada, incisão vertical e incisão vertical, certo? Essas incisões relaxantes. Então, relaxante e incisão vertical é sinônimo, a mesma coisa. Olha esse caso como ficou bonito. Apesar de ter sido... Começou com um errozinho básico ali, né? Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Conseguiram ver essa outra incisão errada aqui, ó? Bem na minha flecha? Então, agora, o que a gente vai fazer? Com o Molt, a gente vai rebater esse retalho, tá? Estou rebatendo esse retalho. Olha lá, ó. Que retalho é esse que eu fiz? Espessura total ou espessura parcial? Vamos lá. Eu preciso mexer em osso nessa cirurgia? Não. Não, né, Mari? Não preciso. Então, que tipo de retalho esse aluno fez aqui? Parcial, então. Parcial, tá? Pessoal, eu vou falar para vocês. É questão com o tempo, com a habilidade do operador. A gente conseguir dividir o retalho. Tem fenótipo gengival muito fino. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fenestrar o nosso tecido gengival. Não rasgar o nosso tecido gengival, certo? Então, nesse caso aqui, que eu quero recobrir essa raiz, que eu não preciso mexer em osso, eu estou realizando um retalho de espessura parcial. Ou seja, aqui ainda eu tenho periósteo e tenho um pouquinho de tecido conjuntivo, certo? Coisa muito pequena, mas eu tenho periósteo intacto e tecido conjuntivo, tá? Lógico, quanto mais apical vocês estão vendo aqui, ó, mais tecido eu tenho, porque não é tão fácil a gente conseguir dividir desde aqui da base, tá? Com a experiência, com o tempo, a gente consegue, mas nesse começo é um pouquinho mais difícil. Então, a ideia é que vocês treinem para depois vocês consigam começar a fazer o teu retalho dividido, tá? Ou retalho de espessura parcial desde o começo aqui da papila, certo? Então, ó, só frisando aqui, ó, a primeira incisão errada do aluno, tá? Agora, o que a gente vai fazer? O teste. Lembra que eu falei que a gente precisa realizar essas incisões relaxantes ou essa incisão vertical além da nossa linha mucogengival para chegar na mucosa? Porque isso aqui, ó, vai me dar mobilidade de retalho. É isso que eu preciso. Mobilidade de retalho. E aqui eu estou fazendo o teste. Eu estou vendo se essa minha incisão foi o suficiente para o meu tecido gengival recobrir, ó, aquela recessão gengival. Certo? O que vocês acham? Foi o suficiente ou não foi? Eu tenho que aumentar. Tá vindo bem esse retalho?
Sim ou não? Felipe, você me escuta? Sim. Numa situação como essa, que você está fazendo, que você vai puxar o retalho para coronal, Certo. aí você fez o rebatimento do tecido em parcial, né? Certo. Mas, por exemplo, assim, se eu não, sei lá, por algum motivo eu não quisesse fazer, se eu tunelizar ele até acima da linha mucogengival, eu consigo mobilizar ele para baixo também? Consegue também. Você pode executar um enxerto em túnel, tá? Hoje eu não vou falar de enxerto em túnel, mas a gente vai mostrar depois casos cirúrgicos para vocês em enxerto em túnel. Deixa eu fechar sua porta aqui, parar o barulho. Aí. O que acontece? Quando a gente falava de recobrimento, enxerto em túnel, há uns 10 anos atrás, você não via falar de enxerto em túnel. Essa era a técnica clássica. Hoje, uns 2, 3, 4 anos atrás, já está sendo bem utilizado enxerto em túnel. Particularmente, eu gosto muito de enxerto em túnel. Tá? Ele é um pouquinho mais difícil no começo, mas depois que você acaba entendendo da técnica em si, ele se torna até mais fácil o enxerto em túnel. Principalmente quando você vai trabalhar com recessões de 1 ou 2 dentes. Tá? Recessões de 3, 4, 5, 6 dentes, daí eu acho que o enxerto em túnel é um pouquinho mais difícil mesmo. Tá? Então, daí, às vezes, é melhor preferir pela técnica clássica. Mas vocês vão ter uma aula específica sobre enxertos. A minha sutura sempre vai, com ele solto, eu tenho sempre que suturar ele em apical, com suspensória. Segurar ele na coroa é a suspensória. Do túnel você está falando ou desse aqui? Ali eu vou suturar o meu tecido conjuntivo dentro, né, como se fosse um sanduíche aí dentro desse túnel. Isso mesmo. Mas aí eu preciso puxar ele para coronal. Daí eu faço sutura suspensória para segurar ele embaixo igual? Do túnel não. Eu não uso a suspensória. Talvez até dê para usar. O que eu faço em túnel? Eu faço uma sutura aqui e trago com o fio de sutura, eu trago para a coronal aqui do meu dente e jogo uma bolinha de resina. Depois, no final, eu devo ter... falando, então. Oi? Só não... Tá, não, era mais ou menos o que eu estava imaginando. Eu seguro com resina, mas eu preciso suturar esse meu tecido que ele fique em coroa, né? Sim, sim. Você tem que trazer sempre o teu tecido para coronal. Se você quer recobrir, você tem que trazer sempre para coronal. Tá? Sim. A gente está publicando um caso de, acho que 3 dentes inferiores aqui, com túnel, que ficou excelente. Depois, quando acabar a aula, eu mostro para vocês o caso. Tá? Até agora, pessoal, tudo tranquilo? Beleza. Então, sempre quando a gente for realizar qualquer tipo de cirurgia periodontal, lembre, é super importante eu descontaminar minha raiz, tá? Então, porra, Felipe, a gente vai curetar até quando for fazer cirurgia plástica periodontal? Sim, a gente tem que deixar essa raiz lisa, limpa e dura, tá? Aqueles princípios da periodontia, tá? Então, utilizando aqui a nossa cureta de Grace, 5-6, para raspar vestibular desse canino. E agora, é um segredo aí, ao invés de a gente usar um tecido conjuntivo para recobrir, a gente está fazendo um trabalho para utilizar o quê? A bola de Bichat. Então, quando vocês tiverem aula de recobrimento radicular, eles vão falar a diferença de utilizar conjuntivo, a diferença de utilizar bola de Bichat, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente utilizou bola de Bichat para fazer o recobrimento. Alguém já viu isso? Alguém já fez ou já viu? Ver sim, fazer não. Ó, sempre tem a primeira vez, hein? Ué, eu vou começar a mostrar umas coisas que vocês vão ficar com vontade de fazer depois, tá? Então, você vai falar assim, você vai pensar, putz, será que vai dar certo isso ou não? Tá? Suturou. Então, veja, suturas simples nas verticais e uma sutura aqui, ó, suspensória, certo? Hoje, qual que era a ideia? A gente realizar essa aula e depois cirurgia em cabeça de porco. Mas, como a gente não pode fazer isso, tá? Ou na laranja,
tá? Como a gente não pode fazer isso, a gente deixa para volta. E a gente vai tornar todo esse tipo de sutura, ou em cabeça de porco ou em laranja, tá? Para vocês aprenderem ou reforçarem isso. Então, sutura simples nas laterais e uma sutura suspensória, ou seja, eu estou trazendo todo esse meu tecido no sentido coronal, recobrindo essa minha recessão gengival, certo? Dá uma olhada no resultado inicial, 30 dias depois. Ficou legal ou não ficou? Uma pequena cicatriz aqui, mas isso depois que o tempo sumiu. E para quem lembra, olha lá, ó, aquelas duas incisões, ó, dá para ver um pouquinho de leves aqui, ó. A gente sabe porque a gente viu. Eu acho que se a gente não soubesse, mal ia aparecer isso aqui, ó. Certo? Mas veja, eu tive um resultado satisfatório. Mesmo ocorrendo pequenas falhas na minha cirurgia, no caso uma falha ali, a gente conseguiu reverter essa situação e conseguiu ter um resultado de recobrimento radicular satisfatório. Certo? Então, veja, essa é uma cirurgia que muitos de vocês vão fazer durante a faculdade. Agora, retalho de espessura parcial foi aquele que a gente acabou de comentar, onde eu deixo meu tecido conjuntivo mais meu periósteo intacto. Eu levanto quem? Epitélio e um pouco do conjuntivo, certo? E agora aqui, um retalho de espessura total. Olha a diferença. Dá para ver bem, né? Espessura parcial, conjuntivo e periósteo, e espessura total, onde eu só tenho osso. Então, cirurgias nesse caso aqui, exodontia, cirurgias de colocação de implante, cirurgias de aumento de coroa clínica, que eu precise mexer em osso, cirurgias de enxerto ósseo, certo? Cirurgia de apicectomia, cirurgia de curetagem de lesão, de cisto, alguma coisa assim, tá? E aqui eu quero quando? Quando eu vou fazer cirurgia única e exclusiva com tecido mole, conjuntivo, EGL, ou algum biomaterial que a gente também pode utilizar na faculdade referente a enxerto, tá? Então, já existem materiais, se eu não me engano, é da Geistlich, membranas que elas substituem o nosso tecido gengival da área do palato. Então, a gente coloca essa membrana aqui da Geistlich, ela acaba ganhando gengiva queratinizada, tá? Então, se vocês quiserem utilizar, a gente pode também utilizar essas membranas para vocês testarem, tá? Então, o paciente tem que pagar o custo dessa membrana e a gente pode operar com essas membranas para vocês testarem. Que é caro. Que é caro, exatamente, que é caro. Tá? O bom do palato é que é de graça, mas tem o pós-operatório que não é tão bom assim, né? Pessoal, quando a gente fala de reposicionamento do nosso retalho, então, voltando aqui um pouquinho, entre espessura total e parcial, tudo certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Oi, consegue ouvir? Não. Consigo, bem baixinho, mas consigo. Tá, eu tenho uma dúvida. Eu vi numa cirurgia até um professor da Positivo que ele fazia essa incisão vertical, só que ele angulava um pouquinho a lâmina e ele disse que deixava uma marca de cicatriz, vamos dizer assim, menos aparente. Correto isso? Correto. Você pode realmente angular um pouquinho a lâmina, ao invés de fazer bem 90 graus, você pode fazer levemente a 45 graus. Tá? Mas, sendo bem honesto para você, até hoje eu nunca vi ninguém reclamar de cicatriz na gengiva. Não sei se alguém já teve isso. Eu já tive. Sério? Tem uma paciente, bem onde ficou o nozinho do ponto, ela reclamou, ai, mas aqui vai ficar essa diferencinha. Falei, puta merda, um baita do enxerto, implante, a mulher vem reclamar de onde ficou a pontinha do nole. Então foi a primeira que reclamou. Então, pô, olha, tem gente chato mesmo, tá? Mas dá sim, você pode fazer isso, tá? Mas particularmente, clinicamente, assim, não tem uma diferença tão grande, mas dá, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Então tá. Bem, já que
espessura total, espessura parcial, tá sedimentado na cabeça de vocês. A gente vai falar agora de reposicionamento do retalho. Então, aquele primeiro caso que eu mostrei desse canino, com a bola de bichar, com o tecido gorduroso, qual dos três você acha que foi? Retalho posicionado apicalmente, lateralmente ou coronariamente? Coronariamente. Coronariamente, certo? Por quê? Eu trouxe o meu retalho no sentido coronal. Então, coronariamente. Eu posso fazer uma cirurgia onde eu possa pegar o meu retalho e jogar para o lado? Posso. Felipe, eu posso fazer uma cirurgia onde eu pegue o meu retalho e jogue para cima? Pode também, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês algumas cirurgias, tá? Então, olha lá, ó. Só mais uma vez para vocês entenderem e ficar fácil na cabeça. Retalho de espessura parcial ou dividido. Ou, tem mais um nome ainda, que eu esqueci, mucoso. Eu vou pegar lá, ó. Vou dividir o meu tecido gengival, ó. Dividir o meu tecido gengival. Essa parte mais vermelha aqui é meu epitélio. Essa parte mais rosa aqui é conjuntivo, certo? Tá ficando quem aqui, ó? Conjuntivo mais periósteo, certo? Olha lá o desenho esquemático. Aqui, ó. Epitélio, conjuntivo. Isso aqui eu levanto, ó. Rebato. Vai ficar quem aqui? Conjuntivo mais periósteo, certo? Então, um desenho bem esquemático para vocês não esquecerem. Mostrando, parece fácil, né? Ah, que beleza. Mas na prática, eu vou falar para vocês, a gente tem que treinar bastante. Porque às vezes o paciente tem um fenótipo aqui muito fino. E você dividir isso aqui é difícil, tá? Mas a prática leva à excelência, né? Então tá aí, ó. Esse é um caso antigo meu, de uma aluna da minha especialização, que eu guardo com carinho. Geralmente, o que a gente encontra nos cursos? As cirurgias que deram certo, certo? Alguém já mostrou cirurgias que dão errado? Difícil mostrar, né? Bem... Mas mostra as pingas que nós bebe, não os tombos que nós cai, né? Exatamente! É bem isso. Então, esse aqui foi um caso de uma aluna minha da especialização. Ela era até de um outro estado, era de Santa Catarina. E ela estava chegando no final do curso, eu era orientador dela. E ela olhou assim para mim e falou assim, Richuve, sabe, eu não gosto de suturar. E sabe quando você fica para e pensa, assim, como assim não gosto de suturar? Então, por que você está fazendo periodontia? Periodontia quase não sutura, né? E aí, eu fui para casa, aquele dia era uma sexta-feira, eu fui para casa pensando naquilo. Imaginando, não acredito que a menina falou isso para mim. Ela está acabando de expressão e não gosta de suturar. Sabe? Quando você fica indignado, você não acredita na situação? Ok. E daí aquele negócio ficou me perseguindo, acho que a semana toda. E daí um dia eu lembrei e falei assim, sabe uma coisa? Quando eu era pequeno, eu caí uma vez e abri o queixo aqui. E eu fui no hospital e o médico colou o meu queixo, não deu ponto. E eu comecei a tentar fazer uma analogia com o problema dessa menina. Já que ela não gosta de suturar, será que a gente não pode fazer alguma coisa, não existe alguma coisa que a gente consiga fazer que substitua a sutura? O que vocês acham? Vocês já viram alguma coisa? Eu já vi o tipo de cola que eles usam, mas acho que substituir não. E aí eu comecei a pensar nessa cola. Eu fui atrás dessa cola. Vamos ver. Então eu vou mostrar esse caso aqui para vocês, como eu falei, é um caso que eu guardo com carinho, né? Então vamos lá. A ideia era o quê? Eu tentar recobrir um pouco essa raiz desse molar aqui, tá? E eu ganhar quem aqui? Quem que tá faltando? O que eu não tenho aqui? Gengiva queratinizada. Eu não tenho gengiva queratinizada. Muito bem. Então, minha ideia é
recobrir isso aqui e ganhar gengiva queratinizada, tá? Aqui eu tenho uma retração pequena, ok? Vou tentar recobrir, mas em contrapartida eu tenho gengiva queratinizada. Então, vamos lá. Vocês vão planejar para mim qual tipo de incisão vocês iriam executar aqui. Vamos começar a falar desse tipo de incisão. Que incisão vocês realizariam aqui? Intrasucular. Intrasucular. Beleza, certo? Mas por que intrasucular? Porque eu estou tendo falta de tecido. Eu não quero tirar mais tecido, certo? Então, eu vou fazer a minha incisão intrasucular. Agora, que incisão que eu preciso fazer aqui nas laterais para tentar trazer esse retalho todo no sentido coronal? Fazer uma relaxante ali, tipo envelope, para puxar. Isso mesmo. Eu vou fazer uma relaxante, tá? 2 incisões relaxantes. Então, a retração, olha lá, ó, tá? Então, essa foi mais ou menos a ideia da nossa incisão. Então, deixa eu colocar mais um participante aqui. Essa foi a ideia da nossa incisão, tá? Nessa parte que vocês estão vendo aqui, vocês podem ou fazer essa incisão horizontal aqui e preservar essa papila, ou vocês podem fazer uma incisão intrasucular aqui e levantar toda essa papila, certo? Então, vocês vão encontrar na literatura, nos livros, nos artigos, ou assim, como foi feito, ou intrasucular e levantando toda a papila, certo? Então, intrasucular, aqui intrasucular, uma vertical, né, relaxante, e a outra relaxante, tá? Olha lá, aqui o paciente, veja, ele tinha um fenótipo muito fino, a gente realizou o que aqui? Um retalho dividido, então aqui ainda ficou periósteo e um pouco de tecido conjuntivo, certo? Mas era bem fino mesmo, então não dá para ver tanto tecido conjuntivo, mas olha lá, ó, eu tenho o sangramento aqui, ó, diferente daquele slide que eu mostrei, que era só o osso puro. Então aqui ainda, viu, eu tenho periósteo e tecido conjuntivo, certo? Vou realizar a raspagem nessa região, raspar aqui nesse pré, raspar nesse molar. Observem aqui que eu tenho um defeito ósseo de deiscência. Então, é um defeito ósseo chamado deiscência, tá? Tem uma deiscência óssea, tá? Vou desenhar o meu mapinha para remover esse conjuntivo lá do palato, tá? E aqui que foi o segredo. A gente utilizou uma cola para tentar tentar estabilizar esse enxerto. Usamos uma cola, tá? Então, tá aqui, ó, o nosso conjuntivo, tá? Pingando a cola no conjuntivo e pá, estabilizamos aqui. Daí, o que que a gente fez? Pegou a cola e colocou um pouquinho aqui, colocou um pouquinho aqui, para estabilizar. E daí você pega essa cola aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui a foto dela. Eu não tenho aqui a foto da cola. Aí você pega a cola e ela sobrou até um tantinho considerável assim. Ou seja, você não podia usar mais ninguém. E essa cola que a gente estava utilizando, ela custou 1.000 e alguma coisa reais. Não lembro mais o preço. Mas isso há talvez 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Se hoje 1.000 reais é um bom dinheiro, imagine há 7, 8 anos atrás, 1.000 e poucos reais. E daí o que a gente resolveu fazer? Ah, vamos colocar mais cola. Pessoal, a gente encheu isso aqui de cola. Pensa num conjuntivo bem fixo, bem firme. E trouxemos todo o nosso tecido para cima. Olha lá, nosso retalho foi no sentido coronal. Pergunto para vocês agora. E aí, você acha que vai dar certo ou não? Ficou bonito ou não ficou? Ficou bonito. Ficou bonito, né? Eu já tinha fotografado, eu falei, nossa, a gente vai publicar esse caso, é um caso inédito, ninguém nunca fez nada com isso na vida. Ok. Uma semana depois, o paciente veio, eu olhei, começou a soltar os pontos, nosso conjuntivo está aqui. Eu falei assim, acho que vai dar certo.
Não estava com um aspecto feio, estava assim, abriu uns pontinhos, mas eu disse, não, acho que vai dar certo. Esperar mais um pouco. Ah, não tem aqui o resto. Mas vou comentar com vocês o que aconteceu. Não deu certo. Necrosou esse tecido aqui, ó. E sabe quando você volta para casa frustrado? Eu tinha certeza que ia dar certo, tinha certeza que tinha descoberto a lâmpada e deu errado. E eu fiquei com esse negócio na cabeça por muito tempo. E eu olhava as fotos e olhava e mostrava, realmente não dá certo, não dá certo. E olhando essa foto aqui, o que eu cheguei à conclusão? Eu cometi um erro muito grotesco, um erro básico. Para o meu enxerto dar certo, o que eu preciso ter? Oxigenação, vascularização. Eu preciso ter sangue, certo? Eu preciso ter sangue. Perfeito. Vocês observaram aqui, ó, que eu tinha meu periósteo, mas eu tinha uma camada muito fina de conjuntivo. Muito fina de conjuntivo, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso que o sangue venha desse conjuntivo, mas é muito fino, e eu preciso que o conjuntivo, tá? Eu preciso que esse conjuntivo, ele tenha vascularização também desse retalho aqui, ó. Que nesse retalho tem mais tecido conjuntivo, tem mais vaso sanguíneo. E o que o Felipe fez? Simplesmente ele ficou com pena da cola, aquela cara, que ia jogar fora. Ele só fez uma barreira aqui, ó, de cola. Agora eu pergunto para vocês, fazendo essa barreira de cola, como que o vaso sanguíneo vai nutrir esse meu enxerto? Tem como nutrir? Não tem, né? Não. Ou seja, eu cometi um erro grotesco de falta de nutrição no meu enxerto. E é por isso que deu errado. E daí, não satisfeito, o que eu fiz? Aí eu comprei uma cola com meu dinheiro e operei outro paciente. Só para ver se dava certo. Aí deu certo. E depois disso, a gente fez alguns trabalhos na faculdade, que a gente até acabou publicando. Então, depois, quem tiver interesse, pode entrar no meu Lattes ali. Trabalho com cola à base de cianoacrilato, em tratamento de osso também, tá? Então, a gente publicou isso daí. E saiu uma linha de pesquisa, na época, saiu uma linha de pesquisa da pós-graduação relacionada a essas colas, tá? Então, a gente também erra. Só que qual que é importante? Você matutar. Por que você errou? Por que deu errado a tua cirurgia? E veja, nesse caso, faltou oxigenação, faltou nutriente, faltou sangue, tá? Beleza. Então, espessura total já comentamos, tá? Esse é outro caso que também está publicado. É um caso de TCC de uma aluna minha, que ela foi minha aluna de graduação, depois ela foi minha aluna de especialização, tá? E é um caso bacana, onde a gente conseguiu aqui trabalhar tanto a parte periodontal quanto a parte estética, a parte de restauração, tá? Então, se vocês observarem nessa imagem, é aquele paciente onde ele tem uma discrepância gengival, ou seja, tem uma assimetria. O lado esquerdo desse paciente é maior que o lado direito, certo? Então, ele tem essa assimetria no tecido gengival. E qual que é o nosso planejamento para esse caso específico aqui? Deixar simétrico, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, e depois realizar o quê? A restauração desses dentes, parte estética. Então, observem lá. Foi feito uma cirurgia aqui. Quem que acerta qual bisel que a gente utilizou? Bisel interno, bisel externo ou bisel ou incisão intraarticular? Externo. Vamos lá, de volta. Eu precisava tirar muito tecido ou era coisa pequena? Não, foi o interno que precisava tirar pouco. Exatamente. Nesse caso aqui, eu utilizei o interno.
porque eu precisava tirar pouco tecido. Eu precisava mais regularizar esse tecido aqui, ó, certo? Então, veja, a minha orientanda fez aqui a cirurgia, ela fez aqui ó, a regularização, então ela fez um bisel interno, certo? Agora, o que a gente vai fazer também? Por que? Eu tenho que me perguntar, por que será que nesses dentes aqui, que eu precisei mexer, a gengiva recobriu a coroa do meu dente? Então, vocês vão ter uma aula falando sobre o recontorno gengival, como eu já comentei anteriormente, e a gente vai falar sobre erupção passiva dos dentes, onde eu tenho um excesso de tecido ósseo. Então, a gente optou também junto por fazer uma cirurgia que a gente dá o nome de cirurgia a retalho, onde a gente, depois de realizar esse bisel interno, tá? Nós realizamos uma incisão intrasucular, ó, incisão intrasucular, fizemos o rebatimento total desse retalho, rebatimento total do retalho, porque eu preciso ter o quê? 3 milímetros entre união, esmalte e cemento até a minha crista óssea. Então, observem lá, ó, esse dente aqui, ó, a gente precisou mexer cirurgicamente? Olha na foto. Aonde que a gente mexeu? Canino, lateral, central, lateral e canino. A gente não mexeu nesse aqui, no arco dele. E a hora que a gente levanta o retalho, observe lá, ó. Eu tenho aqui 3 milímetros entre a união, esmalte, cemento e a crista óssea. Agora, observe nesses outros dentes aqui, ó. Eu não tenho esse espaço, esses 3 milímetros. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma plastia nesse meu osso, uma plastia óssea aqui, para devolver esses 3 milímetros entre união, esmalte, cemento, até a crista óssea. Olha lá as imagens. Felipe, como que eu posso fazer essa remoção aqui do osso? Ou com as brocas, que a Tatiana, até eu mandei lá no grupo, acho que a Tatiana colocou na aula, com aquelas brocas da KG, aquela, acho que 2372FF. É isso, Kuzma, essa broca? Tá certo essa numeração? É 2173, professor, isso aí. 2163. Professora, a Ellen tá pedindo para você colocar ela de volta. Já coloquei. Já tô aqui. Não tô atrasada. Tá. Ou eu posso fazer com aquelas brocas, ou posso fazer com cirurgia piezo, ou posso fazer com instrumentais manuais. Devolver, ó, esse tamanho aqui, ó, tá? Esses 3 milímetros. Tá? Então, aqui, veja, eu não tenho 3 milímetros nem querendo. Devo ter aqui, talvez, o quê? 1 aqui, 1,5 no máximo, certo? Então, a gente fez aqueles 3 milímetros, suturou lá, ó, tá? Esse caso também é um caso publicado, depois quem tiver interesse, entra ali no meu Lattes, tá lá o artigo certinho para vocês observarem. Depois a gente trabalhou com resina, com faceta nesse dente, ficou bacana, tá? Professor, e quanto àquele caso que o professor passou, ele é decorrente, então, de erupção passiva alterada, né? É isso? Isso mesmo. Ah, tá? entendi. Então, vocês vão ter, quando vocês tiverem a aula sobre gengivectomia, se eu não me engano, acho que é a professora Carmen que dá, ela vai comentar sobre erupção passiva alterada, tá? Ah, ela comentou com a gente. Beleza. Tá? Então, aquele caso clássico, incisão relaxante, incisão intrasucular. Agora tá bonito, ó. Preservei papila, preservei toda a papila, retalho de espessura parcial, porque nesse caso aqui eu quero recobrir essa raiz aqui, não quero mexer em osso, então retalho de espessura parcial, lembra, ficou meu periósteo, ficou meu conjuntivo aqui, tá? E a gente vai trazer para baixo. Esse aqui é um caso também que foi realizado na especialização da periodontia, tá? Um caso onde foi orientada a professora Tatiana, que fez com o auxílio dela. Olha esse caso, um caso também muito bonito. Observem lá, ó. É um caso onde o paciente estava em tratamento ortodôntico e ele tinha uma baita de uma retração gengival. E ele também era um paciente de fora, esse aluno era aluno de fora, de Santa Catarina também.
E na cidade, ninguém queria mexer nesse paciente. Ninguém queria tentar recobrir isso aqui. Então, esse aluno trouxe esse paciente da cidade para a gente tentar melhorar essa solução estética. E quando você olha aqui, você fala, meu Deus, não tem muito o que fazer. Por quê? Não tem gengiva inserida aqui, ó. Não tem nada. Eu não consigo trazer tudo isso aqui para baixo, certo? Então, lembra que eu falei que existem algumas possibilidades? Então, já que a gente não consegue trazer o retalho posicionado coronariamente, trazer esse retalho para a coroa, a gente pode tentar fazer o quê? Retalho deslocado lateralmente. Jogar esse nosso retalho para cá, ó. Tá? Jogar o retalho para cá, tá? Mais uma visão. Tá? Então, começamos a cirurgia. Pode parecer loucura, mas o que a gente precisa fazer? Para eu poder recobrir isso aqui, eu preciso deixar essa região cruenta, certo? Então, pegou o bisturi, fez uma incisão, ó, aumentou o tamanho da recessão. Parece loucura, né? Mas a gente aumentou o tamanho dessa recessão aqui. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Esse é o planejamento da cirurgia. Então, aumentar o tamanho da recessão. Por quê? Eu preciso deixar cruento. Eu preciso que tenha tecido aqui para depois vascularizar esse meu retalho. Então, a gente aumenta. Faz uma incisão horizontal, incisão intrasucular, incisão horizontal. Passou da papila. Faço uma relaxante, né? Uma incisão vertical. E faço uma outra incisão aqui, ó, que minha flecha está mostrando, que o nome é cutback. Essa incisão em cutback, ela sempre vai estar voltada para o lado que você quer recobrir, certo? Ou seja, se eu quero trazer daqui para cá, então essa cutback vem para distal, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Da onde que eu vou tirar a gengiva para recobrir isso aqui? Então, a gente optou por tirar, ó, a gengiva daqui. Então, eu vou fazer uma incisão relaxante aqui, tá? Uma incisão vertical. E minha cutback vai vir para onde? Para mesial ou para distal? Mesial. Para mesial, certo? Sempre para o lado que eu quero recobrir. E aí que eu falo, antes de executar a cirurgia, converse com o professor. Porque já teve 1, 2, 3 casos que o aluno fez o quê? Fez isso e jogou para o outro lado. Daí, ao invés do meu retalho vir para cá, o meu retalho ia para lá. Ou seja, começa a dificultar o nosso trabalho, certo? E começa a cada vez ficar mais difícil o sucesso da cirurgia, tá? Então, nesse caso aqui, você concorda comigo que estava faltando tecido? Então, a gente optou por colocar um tecido conjuntivo nessa região. Foi colocado um tecido conjuntivo, certo? E o nosso retalho, olha lá, ó, vindo para o sentido mesial. Então, foi feitas as incisões intrasuculares, incisão relaxante, olha lá, ó, o meu cutback vindo para mesial, ó. Certo? Todo mundo viu isso? Ó, aqui dá para ver bem, ó. Meu cutback vindo para mesial, ó. Tá? E a gente suturou. E você deve estar pensando, nossa, Richuve, mas vai ficar exposto isso aqui? Vai. Por que vai ficar exposto e eu não vou ter muito problema nessa região aqui? Porque aqui a gente fez tudo retalho dividido. Ficou conjuntivo aqui. Eu não fiz retalho total. Se eu tivesse feito retalho total, provavelmente eu teria um defeito aqui, ó. Eu teria um defeito estético, eu teria não formação de tecido mole, ou seja, eu estava cobrindo um santo para descobrir outro. Então, quando você faz retalho de espessura parcial, meu periósteo permanece intacto, meu conjuntivo permanece intacto, aqui eu vou ter o quê? Uma formação de tecido epitelial, certo? Algo importante, como que a gente faz a sutura? Eu vou falar da sutura depois um pouquinho mais para frente, certo? Que é uma sutura subperióstica, onde a gente vai pegar o nosso periósteo para estabilizar o nosso enxerto, mas eu vou falar mais para o final, tá?
Tá aqui, ó. 15 dias depois. Olha como a gente tinha deixado. Essa região aqui e essa região aqui, ó. Só recapitulando, só lembrando como que era o nosso defeito. Tá? 15 dias depois. E aí, dá para ficar animado ou não dá? Tá, ué. Tá? Certeza. Muito top. Olha lá. Agora eu não vou lembrar se isso aqui é 60 ou 90 dias. Tá? Mas inicial e depois do final. Ah, Richuve, mas não recobriu tudo. Pô, mas é aquela bom, né? paciente que reclamou depois, fez implante, enxerto e tá com uma cicatriz. Que comentaram na aula. Tá? Olha lá. E como eu falei, se você faz um retalho de espessura parcial, olha lá, ó. Eu não tive o quê? Exposição radicular do meu canino, onde que ele foi o doador, certo? Então jogou tudo isso, ó, tudo isso foi jogado para cá, tá? Então eu falo para vocês, a periodontia, quando bem trabalhada, ela é mágica. Por isso que a nossa equipe gosta tanto de trabalhar com a periodontia, porque a gente acredita na pele. Mas para a gente chegar a ter sucesso num caso desse, você tem que saber manipular tecido mole, tá? Então a gente sempre acaba brincando aqui. Gengiva não leva desaforo. Ou você sabe mexer ou você não sabe. Já cansei de ver casos onde o profissional tentou mexer e ficou pior. Todo mundo está sujeito a erro, certo? Então, existem cirurgias que a gente acaba arriscando. Mas você tem que saber se existe uma chance de sucesso. Se não existir, não tem por que ficar mexendo. Talvez se piore o quadro, certo? Então, quando a gente vai fazer cirurgias de enxerto ósseo, certo? Então, o que eu preciso? Vou fazer enxerto. A gente pegou um bloco da região da mandíbula, tá? Do ramo, para enxertar nessa região anterior aqui, ó. Então, se eu vou fazer enxerto ósseo, vocês já comentaram para mim. Que tipo de retalho eu tenho que fazer aqui? Total ou dividido? Total. Total. E, pessoal, uma coisa importante. Se vocês vão fazer enxerto ósseo, você tem que ter certeza absoluta que você levantou o teu periósteo. Se você não levantou o teu periósteo, por mais que você coloque teu osso, fique super bem adaptado, vai existir como se fosse uma membrana no meio, aquele papel filme que a gente põe na comida, entre o osso do paciente e o enxerto ósseo novo. Ele nunca vai pegar, certo? Então, para você ter certeza que quando você vai fazer enxerto ósseo, você tem que levantar todo o teu retalho, inclusive periósteo, senão não dá certo. Tá? Olha lá, ó, o caso. Olha como era fino aqui, ó. A região para o implante, como não dava para colocar implante, tá? Então, o que foi feito? Colocado 4 blocos de osso autógeno aqui, ó, tá? Um bloco aqui, um bloco aqui, um aqui, um aqui, ó, transpassando essa região aqui, ó, certo? Olha lá. Depois de tudo isso, a gente colocou uma membrana de cortical bovina ainda para proteger toda essa região e a gente deu uma sutura aqui. Vamos lá. Qual sutura vocês dariam aqui? Se fosse esse paciente de vocês estão operando, qual tipo de sutura vocês dariam? Contínua e simples. Desculpa, eu entendi simples e? Contínua. Contínua. Quem mais fala? Daria para fazer colchoeiro por causa da tensão também. Colchoeiro por causa da tensão. Beleza. Quem mais? Nesse caso aqui, foi optado por realizar somente sutura simples, tá? Mas a gente poderia sim utilizar a sutura colchoeiro. Particularmente, a gente acaba utilizando bastante a sutura colchoeiro, porque ela alivia a tensão e consegue trazer bem, cooptar bem essas bordas, tá? Então, vocês também vão aprender a realizar a sutura colchoeiro, tá? Falando em sutura, tá? Pegando esse engate, qual que é a ideia de a gente suturar o nosso tecido? Qual que é a ideia?
eu ter uma cicatrização por primeira intenção, certo? E caso eu tenha uma hemorragia, a ideia é o quê? Tentar estrangular esses vasos sanguíneos que estão ocasionando uma hemorragia. Ah, Felipe, se eu for fazer enxerto, qual que é a ideia? A ideia é você estabilizar o teu enxerto. A ideia é você estabilizar o teu retalho. Então, sutura tem esses objetivos, tá? Então, vamos lá. Primeiro objetivo, estabilidade do retalho em posição. Lembra que eu falei? Na periodontia, para dar certo a minha cirurgia, eu tenho que começar certo desde o começo. Eu não posso falhar em alguma das etapas. Se eu falhar em alguma das etapas, compromete minha cirurgia. Por mais que eu falhe na última etapa, que é a sutura, eu falo para vocês, a sutura é tão importante quanto a incisão. Se você não fez uma boa sutura, o teu retalho não fica estável, já não vai dar certo, tá? Então, objetivo, estabilidade de retalho, evitar hemorragias pós-cirúrgicas, cicatrização em primeira intenção e reduzir a dor pós-operatória. Eu não sei se já aconteceu com vocês ou não, mas quando a gente deixa osso exposto, o paciente reclama muito de dor, tá? Então, a nossa ideia é sempre o quê? Você tentar recobrir esse tecido ósseo com o teu tecido gengival. Por isso que eu preciso ter mobilidade no meu retalho. Por isso que eu estou falando das incisões relaxantes, das incisões verticais, que elas se estendem até a mucosa para eu ter essa elasticidade do meu retalho. Tá? Então, veja, um artigo falando que o quê? Que a estabilização e adaptação dos tecidos depende de uma sutura apropriada, que é um pré-requisito para o sucesso da cirurgia. Então, veja, não sou eu, Felipe, falando. Saiu um artigo falando isso, certo? Que a sutura é extremamente essencial para o sucesso da nossa cirurgia, tá? E quando a gente fala em sutura, algo que a gente nunca dá valor, a gente só vai dar valor, quando a gente compra, e 2, quando você opera, que é o quê? A tua agulha. Alguém já falou para vocês sobre agulha do fio de sutura? Já. Não, mas você já é formada, você já sabe o quão importante é. Mas quando a gente está na graduação... Mas daí eu aprendi. Ah, bom! Tá. Mas o que acontece? Na graduação, a gente não dá a mínima bola para isso. E vou falar para vocês, isso aqui é extremamente importante. Vou mostrar para vocês o porquê, tá? Bem, primeiro, quando você trabalha na periodontia, a gente faz cirurgias pequenas, desde cirurgias grandes, mas particularmente as pequenas eu acho mais difícil, porque você tem que ter uma destreza manual muito boa, tá? Você precisa de instrumentais delicados. Então, a primeira coisa, quem não tiver, já fala com o Cusma aí, eu preciso do quê? Porta-agulha, Castro Viejo. Eu acho que a Tatiana comentou, a gente comentou no primeiro dia de aula. O outro porta-agulha é muito grosseiro. Não me adianta, tá? Então, eu preciso de instrumental apropriado para os fios de sutura que a gente vai utilizar. Que a gente utiliza muito o fio 4-0, 5-0 e, às vezes, cirurgias com fio 6-0. Tá? Então, instrumental apropriado, ok. Agora, segunda coisa. Às vezes, o aluno pega como? O instrumental, a agulha, perdão. Ou ele pega muito aqui na extremidade e acaba rompendo o fio da agulha. Ou ele pega nessa ponta aqui, ó, daí entorta a agulha e você não consegue mais passar. E você acaba dilacerando, machucando muito o teu tecido gengival, certo? Então, qual que é o lugar certo da gente utilizar a apreensão do instrumental na nossa agulha? No terço final da agulha. Nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Nunca peguem aqui e nunca peguem aqui. Tá? E olha lá, o que eu preciso? Eu preciso, na agulha de vocês, essa secção triangular. Ó. Só que a base tem que estar voltada para onde?
para essa região aqui, ó. Por quê? Para na hora que eu for dar o ponto, eu tenho essa base aqui, ó. Certo? Agora imagina, inverte esse triângulo. Joga esse triângulo com o vértice para cima. O que vai acontecer se o vértice estiver para cima? Vai dilacerar, ó. Agora eu pergunto para vocês. Se você conseguiu romper a tua papila no meio, de uma papila você fez duas. Você acha que a gente consegue estruturar isso aqui? Você acha que é fácil estruturar isso aqui? Não. Então, veja, você cuidou a cirurgia toda. Você rebateu o teu retalho com cuidado, você fez tua incisão cuidadosamente. E agora, na hora da sutura, você estragou tudo, para não falar outra palavra. Certo? Opa! Então, o que eu falo? Sempre veja qual é a secção da tua agulha. Certo? Isso faz realmente diferença. E também, lógico, o tamanho da tua agulha. Tá? No Brasil, infelizmente, a gente tem agulhas muito grandes ainda. Agora que está chegando algumas agulhas menores. Teve um professor que veio dar um curso conosco aqui uma vez, dos Estados Unidos. Ele trouxe na mala algumas agulhas. Tem que ver que show que era. Umas agulhas pequenas, realmente, agulhas diferentes. No Brasil está começando a chegar agora. A gente está com umas agulhas agora um pouquinho melhor. Que nas nossas cirurgias periodontais tem ajudado bastante. Tá? Outra coisa importante é, quando você for fazer a apreensão da tua papila aqui, ó, sempre deixe um espaço considerável. Nunca venha e faça muito aqui em cima, ó. Porque senão o que vai acontecer? Na hora que você for dar o ponto, o nó, provavelmente isso aqui possa dilacerar. E você tenha esse problema aqui, ó. Tá? Então, veja, você tem que tomar cuidado com o tamanho da agulha, com a secção da agulha e até onde você vai fazer a apreensão do teu tecido gengival. Então, se possível, jogue ele um pouquinho mais para baixo. Deixa essa distância aqui, tá? Como eu falei, parece óbvio que eu estou falando. Mas na hora que você está operando, a cirurgia foi difícil, paciente complicado, hemorragia, paciente reclamando de dor, sangramento, você quer se ver livre de uma vez. Só que lembra, para você se ver livre, você tem que continuar com esses princípios, tá? Vou passar aqui, tá? Então, como eu falei, cuidar na hora que você for dar o nó, se for dar o ponto, para não usar uma força muito grande e você acabar dilacerando esse retalho, tá? E aí que eu falo, por que a gente tem que operar paciente saudável? Lembra das características clínicas de uma gengiva saudável? Cor rosa. Que mais? Aspecto de casca de laranja e consistência firme. Se a gengiva está doente, ela está avermelhada, ela está flácida. Se ela está flácida, provavelmente ela já perdeu colágeno. Ou seja, se você usar uma força um pouquinho maior, você acaba dilacerando o teu tecido gengival, certo? Tecido gengival que sobrou, se vocês quiserem, a gente pode remover, tá? Então, pegar um bisturi ou pegar uma tesourinha Goldman Fox e acabar removendo para adaptar bem, isso daí também a gente pode, tá certo? Volto a falar, preferimos porta-agulha, castroviejo com ponta de vidia. Isso aqui deixa só para buco trabalhar. Periodontia trabalha com instrumentais delicados. Tá? Remoção de sutura também faz parte do nosso pós. Então, quem opera tem que tirar ponto. Tá? Então, particularmente, o que eu gosto? Quando eu vou fazer remoção de ponto, eu gosto muito de usar essa tesoura pós-cirúrgica. Porque ela tem aqui, ó, como se fosse essa garrinha aqui, ó. Tendo essa garrinha, fica fácil de a gente pescar o nosso tecido e cortar, tá? Lembrando, pessoal, fio de sutura, vocês têm que ter o fio de sutura, vocês têm que trazer do consultório, da casa de vocês. Então, a gente vai trabalhar tanto com fio de seda, trabalhem com fios de boa qualidade. Senão ele começa a travar no meio. E lembra que eu falei, a sutura é essencial para o sucesso da tua cirurgia. Tá? Então, você vai trabalhar com fio
Absorvível, se for fazer conjuntivo, tá? Para cirurgias mais avançadas. Cirurgias mais básicas, a gente vai utilizar o quê? Fio de nylon e fio de seda, tá? Então, para a graduação, a faculdade fornece esses fios. Já para o curso de pós-graduação, vocês agora têm que ter esses fios, tá? Então, nylon e seda. Qualquer dúvida, conversem com a gente para adquirir os fios. Acho que até foi mandado no grupo ali em relação aos fios, né? Beleza? Então, fios não absorvíveis, nylon e seda, e fios absorvíveis, tá? Que a gente vai utilizar quando for fazer cirurgias de conjuntivo, tá certo? Preferencialmente, a gente gosta muito dessa marca Eticon, tá? Mas vocês podem trazer o fio que vocês quiserem, sem problema. Desde que esse fio tenha qualidade, senão a gente compromete a nossa cirurgia, certo? 5.0, então Vicryl, que é o fio absorvível, que é da Eticon, tá? Que é a poliglactina. Então, é um fio realmente caro. Então, para quem opera no consultório sabe que o custo desse fio chega a quase R$30 por fio, tá? Então, é um fio caro, só que essencial para essas cirurgias de conjuntivo que a gente vem falando para vocês, tá certo? E como eu estava falando, deixei aqui para o final aquela sutura do periósteo. Quando eu preciso estabilizar o meu enxerto, tá? Qual que é a parte mais estável que eu tenho em relação à boca, a relação a tecido? É o meu periósteo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sutura onde a minha agulha ela vai tocar de leve no osso, olha lá, meu osso, meu periósteo e meu enxerto, e meu tecido, tá? Ela vai tocar de leve no meu osso e eu vou levar essa agulha e ela vai passar por debaixo do meu periósteo. Olha lá que imagem linda. Passando por debaixo do meu periósteo. E a gente vai depois suturar o nosso enxerto aqui, ó. Então, a hora que eu for dar o nó, o meu enxerto ele vai vir de encontro ao periósteo. Eu vou ter um enxerto extremamente estável. E é isso que eu procuro nas cirurgias, tá? Retalho, espessura total, parcial, já falamos. É exatamente isso aqui, ó, que eu preciso ter, ó. Certo? Onde? Que é esse ponto aqui, ó. Tá? Então, veja. Tá pegando aonde, ó? Lá no meu periósteo. Certo? Olha lá, ó. Tá ancorando lá, ó. Para eu ter estabilidade do meu retalho. Perdão. Estabilidade do meu enxerto. Tá? Então, é isso que eu quero. E depois, quando a gente acaba essa sutura, a gente movimenta o lábio para observar se o nosso enxerto se mexe. Se ele se mexer, ainda não está bom. Eu estou errando em alguma coisa. Eu preciso sempre deixar esse enxerto estável, sem mobilidade nenhuma. Tá certo? E daí tem aquelas suturas que vocês já sabem. Sutura em X, preenchimento de alvéolo, ou quando a gente trabalha com alguma membrana que você queira somente estabilizar. Tá certo? Sutura, colchoeiro vertical, sutura, colchoeiro horizontal. Tudo isso a gente vai fazer uma aula prática com vocês. Cada um de vocês vai fazer esse tipo de sutura, tá? Para vocês aprenderem. Provavelmente antes a gente só tem um videozinho com essas suturas aí, tá? Mas nada melhor do que aprender sutura fazendo sutura, certo? Sutura simples, que todo mundo está cansado de saber. Sutura suspensória, tá? Então essa parte de sutura, pessoal, vocês vão aprender na prática. A gente vai fazer em laranja, vai fazer em cabeça de porco, se der certo. A gente vai fazer em pêssego, para quem quer treinar realmente a habilidade de não rasgar o tecido, tá bom? E olha lá, sutura suspensória contínua e assim vai. Beleza? Deixa eu passar aqui, ó. Olha lá, ó. Porque a gente quer depois, no final, que vocês saiam fazendo assim, ó, enxertos belíssimos com suturas belíssimas. Sutura simples, ó, sutura compressiva. Como eu falo, olhando parece fácil, fica bonito. Olha lá, no palato, sutura em X, uma sutura oitavada, tá? Então, tudo isso aqui, vocês vão sair sabendo fazer, tá? Só para finalizar, sei que vocês já estão cansados, tá? Vamos falar rapidinho do nó aqui. Quando a gente vai dar o nó,
O que eu preciso? Que o nó do meu ponto ele seja completamente firme e menor possível. Não adianta querer dar 20 nós. Não é isso que vai travar, deixar o teu enxerto mais firme, tá? E sim, como você passou a tua agulha no teu enxerto, como você passou a tua agulha no teu retalho e você deixou aquilo preso, com compressão, certo? Outra coisa importante, não adianta você também apertar tanto e deixar muito tensionado. Por quê? Isso compromete depois a circulação sanguínea naquela região, certo? Segredo, para quem trabalha já com cirurgia sabe, o segredo sempre está no primeiro nó. Se você deixou o teu primeiro nó firme, o teu segundo nó vai sair firme. Agora, se você deixou o teu primeiro nó frouxo, teu segundo nó geralmente vai ser frouxo também. Exceção se você tiver um fio muito bom. Daí o teu segundo nó ele acaba empurrando o teu primeiro, tá? Mas se você está trabalhando com um fio de sutura de uma qualidade inferior, isso não acontece. Você daí vai estragar a tua cirurgia, vai rasgar o teu ponto, vai romper a tua sutura, certo? E evitar o nó sobre a incisão. Por que evitar o nó sobre a incisão? Vocês concordam comigo que o nó é um bolado de fio? E se ficar em cima daquela incisão, o que vai acontecer? Aquele nó, ele vai juntar muito biofilme. E se eu tenho minha incisão logo embaixo, corre-se o risco da biofilme entrar naquela incisão. Então, a gente tenta sempre escapar com o nó, ou para vestibular, ou para palatino. Tá certo? E olha lá. E é isso que eu quero. Um nó pequeno, tá? Nada muito grande, certo? Então, aqui vai o segredo. Passo de bailarina. Quando você vai fazer o nó, você faz 3 voltas para um lado e depois 2 voltas para o outro, tá? Ele trava legal. Então, não se preocupem. Para quem não está agora entendendo muito em relação à sutura, tipo de sutura, nó, que depois na prática vocês vão entender mais facilmente. Tá certo? E para finalizar, para fazer a remoção de sutura, sempre o ideal é pega uma gaze, pega um algodão, passa a clorexidina, limpa o fio e depois você remove o ponto, certo? Porque lembre, se você utiliza fio de seda, fica a bactéria aqui, fica biofilme aqui. E a hora que você puxa e arrasta para cá, todo esse biofilme fica na tua gengiva. Então, o melhor é você limpar o máximo possível tudo isso e depois cortar o ponto e puxar. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo?